Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Adelmo. Vamos lá para mais uma aula. O conteúdo da nossa aula de hoje é acerca do tema galáxias e estrelas. Primeiramente, o que são constelações? Primeiro, a gente tem que analisar que as primeiras observações do céu eram feitas a olho nu, pois ainda não existiam telescópios. Os primeiros telescópios foram construídos com lentes, tá certo? E eles foram construídos a partir do século XVII, tá certo? Usando observações e a imaginação, o ser humano relacionou agrupamentos de estrelas com algumas figuras que facilitavam a sua identificação no céu, tá? Esses agrupamentos de estrelas são conhecidos como constelações, ok? Observem aqui, a gente tem alguns exemplos de constelações. As constelações zodiacais, tá? Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Virgem, entre outras, tá? Segundo a União Astronômica Internacional, a gente tem 88 constelações no nosso céu, ok? 88 constelações. Dessas 88 constelações, 12 são constelações zodiacais, que são essas que estão aqui nessa figura, ok? E essas constelações zodiacais, elas foram criadas pelos babilônios. Também os povos antigos utilizavam as constelações como guias, ok? Ao observar o céu, eles perceberam que as constelações visíveis em um determinado horário, tá? Elas pareciam mudar com o passar dos meses. Hoje a gente sabe que isso se deve ao movimento de translação da Terra. O que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra faz em volta do Sol, ok? Essas observações ajudaram a marcar o tempo para prever os períodos de chegada das chuvas e para definir melhores épocas para a caça e para a pesca, ok? Então eles utilizavam as constelações e as estrelas do céu como guias para eles analisarem e saberem qual era a melhor época para plantar, para colher, para caçar, para pescar, ok? E também nessa época, em uma época que não existia bússolas e outros instrumentos, ok? De navegação, né? Que assim facilitava a navegação, as estrelas eram guias, tá certo? Para a navegação, servindo de pontos de referência. Olha que legal! Um fato interessante também é que no Brasil e no Hemisfério Sul, o que é o Hemisfério Sul? O nosso planeta ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério norte, tá? E o hemisfério sul, tá? O hemisfério sul fica abaixo da linha do Equador e o hemisfério norte fica acima da linha do Equador, ok? Então, no Brasil e no hemisfério sul, a constelação mais conhecida é a famosa constelação Cruzeiro do Sul. Por que Cruzeiro do Sul? Ó? Se a gente ligar as estrelas que formam o Cruzeiro do Sul, a gente constrói uma cruz, tá vendo? Essa cruz é chamada de Cruzeiro do Sul. Devido ao formato esférico da Terra, ok? A constelação do Cruzeiro do Sul não pode ser vista porque está na Europa. As estrelas, elas emitem luz. Um exemplo de estrela é o Sol, tá certo? Quando a gente observa uma estrela, o que a gente vê é a luz que foi emitida por ela no espaço, tá? Aí vejam só, a velocidade da luz no vácuo, né, é de cerca de 300 mil km por segundo, ok? A distância média do Sol à Terra é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Se a gente dividir essa distância pela velocidade da luz, a gente descobre que o tempo que a luz demora para chegar do Sol até a Terra é 8 minutos. Ou seja, caso acontecesse alguma coisa com o nosso Sol agora, vamos supor que o Sol sumisse ou se apagasse, imaginem só, a gente só iria saber isso daqui a 8 minutos, quando os seus últimos raios de luz chegassem aqui à Terra, ok? Um outro exemplo, a estrela mais próxima de nós, depois do Sol, é a Próxima Centauri, tá? Que está a cerca de 40 trilhões de quilômetros da Terra. Por causa dessa enorme distância, a luz dessa estrela leva aproximadamente 4,2 anos para chegar aqui. Ou seja, se a Próxima Centauri, ou Próxima Centauri, né, como vocês quiserem ver, se apagasse agora, ou sumisse agora, tá? A gente só ia saber daqui a 4,2 anos. Então, percebendo que quando a gente olha as estrelas, a gente está olhando o passado, porque o que a gente vê é a luz que elas emitiram no passado,
antes da luz chegar aqui. Não é interessante, pessoal? Analisando a luz das estrelas, os astrônomos são capazes de descobrir a distância, o movimento e a composição delas, ok? E também eles conseguem descobrir a temperatura, tá certo? As estrelas menos quentes são as vermelhas, tá certo? As mais quentes são amarelas, ó, amarela aqui, ó, ou branca, tá vendo? E as ainda mais quentes são branco-azuladas, ou seja, as mais quentes são essas daqui, ó, as que tem o branco puxando para o azul. Estão percebendo? Por que é que os cientistas analisam dessa forma? Quando a gente vai derreter metal, por exemplo, ferro ou algum outro metal, né? E vai aumentando a temperatura, certo? Primeiro ele fica vermelho escuro, aí a gente aumenta mais ainda a temperatura do metal, aí ele fica vermelho brilhante, tá? Aí se a gente continuar aumentando a temperatura, ele vai ficar amarelo ou branco, ok? Então os cientistas eles fazem uma comparação entre os dois fenômenos e conseguem investigar a temperatura das estrelas de acordo com a cor. O início e o fim das estrelas. Vejam só, o processo de formação de uma estrela se inicia com, no caso, as nebulosas, tá certo? Que são grandes agrupamentos de nuvens de gás e poeira, tá certo? São chamadas nebulosas. Devido à força gravitacional, esses agrupamentos de gás e poeira vão se agrupando e formando estrelas, tá certo? Por exemplo, estrelas pequenas ou estrelas gigantes, ok? Aí vejam só, a pressão e a temperatura chega a vários milhões de graus Celsius e ocorre a fusão nuclear. O que é fusão nuclear? É quando os átomos de hidrogênio, tá, começam a se juntar para formar átomos de hélio. Como ocorre a evolução estelar? Dependendo da massa inicial da estrela formada na nebulosa, né? Se a estrela tiver uma massa aproximada com a nossa, né, por exemplo, de 0,8 a 11 massas solares, tá? Ela vai se transformar, quando o hidrogênio acabar, né, vai se transformar em uma gigante vermelha, tá? E quando o hélio acabar, vai se transformar numa supergigante vermelha com núcleos de carbono e oxigênio. Depois ela vai explodir como uma nebulosa, tá? Com uma estrela central. E vai terminar sua vida como uma anã branca, tá? Ok? Se for uma estrela de massas medianas, por exemplo, de 11 a 50 massas solares, tá? Ela vai passar de estrela da sequência principal para uma supergigante vermelha ou uma supergigante azul com núcleo de hélio, tá certo? Depois que o hélio acabar, né, de se fundir no núcleo e formar átomos mais pesados, ela vai se tornar uma supergigante com núcleo de ferro. Depois ela explode numa supernova, tá? E no final ela vai terminar a sua vida com uma estrela de nêutrons. Por quê? A força gravitacional vai ser tão intensa que vai agrupar os elétrons junto com os prótons e nêutrons e vai formar estrelas de nêutrons, tá? Se ela tiver mais do que 50 massas solares, tá? Ela vai evoluir para uma estrela do tipo Wolf-Rayet. E essa estrela do tipo Wolf-Rayet vai explodir como uma supernova, ok? Quando acabar de fundir todo o hidrogênio, todo o hélio do seu núcleo, né? E, por fim, depois dessa supernova, a massa que restar vai se, devido à tensão gravitacional, né? Vai transformar o que restou dessa estrela em um buraco negro, ok? Toda a massa vai ficar condensada em um único ponto, chamado de singularidade, e a atração gravitacional será tão intensa, tão concentrada, que irá atrair tudo que está ao redor, ok? E nem mesmo a luz, que se aproximar do buraco negro, será capaz de escapar. Agora analisemos galáxias. O que é galáxia? Galáxia é um enorme aglomerado de estrelas, nuvens de gás, poeira e outros corpos celestes. O nosso universo conhecido estima-se que possua 200 bilhões de galáxias, tá? Aqui a gente tem o primeiro exemplo de galáxia, ó, a Via Láctea. Via Láctea é a nossa galáxia, ok? Significa caminho de leite, tá? O sistema solar, ele fica no braço de Órion, que é uma região da Via Láctea, tá? Ele fica aproximadamente, o nosso Sol aqui, ó. Ele fica aproximadamente 30 mil anos-luz do centro da Via Láctea, que fica aqui, tá?
o centro da Via Láctea possui um buraco negro supermaciço chamado Sagitário A, ok? Sagitário A asterisco. Aí observem, essa distância do centro até o nosso Sol é 30 mil anos-luz do centro da Via Láctea, tá? Aí a região da Via Láctea onde está o nosso Sol e o nosso sistema solar é o braço espiral de Órion, tá? É nesse braço espiral de Órion que o Sol se encontra, tá? Outro exemplo de galáxia é a galáxia de Andrômeda, a qual é a galáxia mais próxima da Via Láctea. Ou seja, a nossa galáxia vizinha é a galáxia de Andrômeda, que é essa aqui. Ok? Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Até mais.